Eu tô rindo. Do quê? É, é, beleza. Isso é podcast. Aí, não lembro o nome do Pô, podcast. qual é o número? Ah, mole? Isso É, não? é podcast Força Comandos número 28. Bem-vindos a mais um podcast Força Comandos. Hoje eu estou com o meu parceiro fiel Nogueira, do A3DVCon. Opa. E hoje nós vamos fazer um podcast com algumas perguntas feitas por os nossos seguidores e apoiadores no Instagram. Bom, antes de iniciar, eu quero dizer muito obrigado a todos os apoiadores do podcast. Eu sempre esqueço o nome de todos, por isso eu não vou citar algum, porque não vou esquecer. De novo, eu quero citar a grande apoiadora que é a Paty e a Nave Militar, que apoiam muito o trabalho tanto do Nogueira quanto o meu trabalho no Força Comandos, como o trabalho dos outros administradores do Força Comandos. E, é uma honra. Muito obrigado mesmo a todos os apoiadores. E antes de tudo também eu quero lembrar o nome de alguns soldados que pereceram durante essa semana e durante no decorrer da semana, que é o soldado PM Farias, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o cabo PM Rocha, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, trabalhava no 32 BPM, houve também o soldado Marcelo de Fraga Feijó e o soldado Rodrigo da Silva Seixas, que foram mortos no dia de hoje, dia 27 de 6 de 2019, aí nas linhas de defesa da sociedade. Eles eram da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, do POI, do 18º BPM. Enfim, são os soldados e guerreiros que pereceram em defesa da linha da sociedade e pagaram o último sacrifício. Espero que todos lembrem desses nomes e tirem um momento do seu dia, tirem um momento da sua noite e, pelo menos por um minuto, relembre essas pessoas que sacrificaram pelo bem do próximo e, de alguma forma, qual seja a sua religião, Deus ou qualquer coisa do tipo, relembre o nome dessas pessoas e orem pelas suas famílias. Nossa. Um desses Marcos aí deixou 7 filhos, né? Eu acho que é o soldado PM Farias, se eu não me engano. É ele mesmo. Ele é, se eu não me engano, o RI dele é 160 e pouco. Ele era super novo na PM. E, Putz. uma, uma pena. Isso, não só dele, mas também o caso do Cabo Rocha foi. Você viu o vídeo, né? Roca, né? Foi ridículo, assim. Mala leva tipo 8 9 tiros e some, velho. Ele foi sem querer querendo, o cara rachou, pá, disparou nos dois. E infelizmente ele acabou perecendo. É triste. Simplesmente é o preço. É o mais alto aí que você pode atingir de herói, algo do tipo assim. Se Espero que alguma. Por sorte, a nossa linha de seguidores não tem uma galera hipócrita que fica lá. Cadê os direitos humanos e tudo mais? Eu acho isso uma puta. Sabe? Não. Eu acho um discurso muito clichê pra algo tão trágico que é a morte de alguém, entendeu? Eu acho isso perca de tempo você ficar postando, usando a imagem de pessoas que faleceram pra poder, sei lá, ficar. Até mesmo postar o vídeo, né? E Ah! falar. E também mostrar, Essa é a olha! polícia brasileira. Ah, eu acho isso tão. Cara, eu acho tão bosta isso, pra ser sincero. Com todo respeito, talvez, porque tem até algumas pessoas que eu admiro e acabaram postando isso, mas eu acho isso. Sei lá, eu não. Eu, particularmente, Força Comandos e a 3 com eu A gente não. não tá falando de postar a foto do Mike, né? E falar Ah, que é o sacrifício dos caras, sim. né? Mas usar um ponto. De, Nada. de querer muitas views com aquele vídeo, porque é um vídeo Sim, digamos assim, de uma ocorrência impacto, né? real, né? De impacto, Ou um assim, e textinho, violência. né, velho? Ou um texto assim, simplesmente tipo, jogando a posta no ventilador sobre, tipo, quanto o governo não apoia a polícia militar. O quanto os direitos humanos não apoiam a Fosse um morte de policiais. vagabundo. Cara, isso é tão. Você acha que, porra, todo mundo sabe disso, velho? É tão clichê isso, enfim. É, já jogando a bosta no ventilador, tipo, é algo assim que, sei lá, me incomoda um pouco.
porque são homens e mulheres que sacrificam todos os dias Pai de na linha família até, né? sem dúvidas, pais, filho. irmãos, filhos, sei lá, eu não acho legal, pelo menos eu e o Nogueira, pelo menos e outros apoiadores. Bom, para iniciar, as pessoas fizeram perguntas no nosso podcast e a primeira pergunta é do Fabian Zero Lima. Ele perguntou se tem o podcast no Deezer. Infelizmente, o Deezer negou o nosso podcast. É sério? Aham. Eu mandei e-mail pra eles mês retrasado, algum seguidor pediu pra mim. E tava lá, se a gente responder é porque a gente aceitou. Se a gente não responder é porque a gente não aceitou. Porque normalmente os representantes do Deezer são caras brasileiros, né? Eles vão lá e vão escutar alguns episódios e tudo mais. Aí eles vão tipo, mano, o que né? A gente vai pôr esse podcast nessa plataforma, né? Então, sei lá, não queria. Então pra te falar que até eu acho que o iTunes, se ouvir mesmo o nosso podcast, acho que eles não aceitam. Eles recebem porque a gente paga um provedor pra estar no iTunes e o iTunes assim liberar para outras plataformas de podcast. Mas se o iTunes mesmo pegar pra ouvir assim, nos Estados Unidos eles andam cinzando alguns podcasts assim que tratam dessas paradas militares, ou até mesmo podcasts conservadores, assim, sabe? Paradas assim. Eles não curtem muito. É aquele problema do mundo que existe hoje em dia. Deixa eu ver uma pergunta aqui do. Nem vi o nome dele. Calma aí que eu perdi. Ok. O Diego Martins perguntou qual a opinião de vocês sobre a desmilitarização da polícia ou a junção da civil e militar. Eu não sei que pé tá isso. Eu acho que não vai acontecer nenhuma das duas coisas. Porque ninguém quer isso. Tipo, assim, eu digo no sentido assim, ninguém que tenha poder, por assim dizer, quer isso. Tanto na área da polícia civil, na área da polícia militar. E desmilitarização, não sei qual é o interesse de alguns estados nisso. Alguns querem, eu acho. Eu acho que no sul tem algumas polícias que até pensaram na unificação da civil e da militar. Já se manifestaram a favor. Eu não sei qual estado, então nem vou citar. Mas desmilitarização eu acho muito difícil. Eu acho que está sendo ao contrário. O que eu vi mais próximo, assim, de desmilitarização, até seguindo um pouco do padrão militar, foi as guardas municipais, né? O Sim. guarda metropolitana. Eu vi uma acho que foi de Santa Catarina. O Nogueira tirando gás lacrimogêneo. É isso aí. Ela de Santa Catarina. Acho que foi no canal deles oficial aí, se alguém quiser dar uma olhada lá. Tem uma coisa que eles dão apoio à guarda municipal. Era eles com barbudo, saca? Sem boina, com bate-shirt. Seguindo uma linha mais, tipo, tática, assim, né? Glock, lanterna na pistola, entre APH, entre outras coisas. E eles andam armados? Anda armado. Aqui na minha região também assim, anda armado. Não é ruim, entendeu? Nos Estados Unidos, pra quem não sabe, quase todas as polícias são... municipais, né? Acho que todas. Todas. Todas são paramilitares. Todas. As que não são paramilitares são os Sheriff Departments, que não são paramilitares, elas têm tipo uma... Eles são deputies. Eu não sei como seria isso no PTBR, acho que seria ajudante, ou agente, sei lá. Ou deputy mesmo. Eu não sei qual a tradução de deputy em português, ou talvez eu não lembre. Mas lá é como se fosse... E as unidades paramilitares, me corrija alguém se eu estiver falando merda. Vou dar um exemplo de Los Angeles. Los Angeles eu acho que é tipo P1, P2, aí eu acho que é P3, depois vai a sargento, daí depois você vai a detetive, se eu não me engano. Eu posso estar falando muita merda, mas se alguém tiver mais dados sobre isso. E depois de detetive ou sargento, eu acho que tem mais umas 2 graduações nessa linha, e você vai a captain, entendeu? Daí, tipo, é o fim. Esse é o nível, entendeu? Mas, e também, tipo, então todos os policiais lá tem, tipo, um plano de carreira, assim, por assim dizer, tipo, não é aqui no Brasil que você entra como praça, vai ser praça, daí, tipo, até, sei lá, você chegar sub, fazer um chacal, alguma coisa assim. Ou você incorpora como oficial. Mas,
Eu acho que na Guarda Civil também seja um pouco assim paramilitar. Tem um plano de carreira nesse sentido, assim. Acho. Tenho certeza. Mas no mais, é isso. Tem perguntas aí? Tem sim. É o Soldier Brasil, né? Sou do Brasil. Só elogiar a edição foda. Caras, eu curto pra caramba a página dos caras, assim, eles fazem Sim. umas edições fodas pra caramba. E os caras do. O Gear Dude brasileiro, né? O Bloco do Guerra. Bloco do Guerra. Bloco do Guerra. Eu quero ver se vocês não mostraram o rosto, hein, mano. Vocês estão mostrando o rosto. Vocês querem ser estrelinho no Instagram, né? Ah, É, o cara é. mandou dica pra um kit de APH compacto, fácil e operacional. Quer Boa levar, né? Acho pergunta. que é trinquete, né? Cara, eu até falaria aqui esse kit, mas eu vou deixar pra quem sabe. Manda essa DM pro TC3, tc3.brasil. Meu, ele é Isso. totalmente capacitado para falar sobre isso. E, meu, quer falar sobre essa parte antes de kit Mersocose e tudo mais, fala com ele. Ele vai responder 100%. É só você mandar a pergunta nessa parte que ele vai te responder. É o Matheus do TC3.brasil. A gente segue ele, é grande apoiador dele, então não é difícil de achar no Instagram. Pelo que eu vi que você, acho que é só da DP do EB, né? Não sei como é que tá a questão de instrução na tua OM ou algo assim, né? Mas pelo menos aqui na região aqui que eu moro, aqui com quem já o quartel conhece, não é muito a fundo, né? Como utilizar o kit de equipamento, né, os equipamentos, o APH. Mas também dá uma olhada no podcast que você gravou com o doutor do Tigre. Manegria. Esse tem uns bisus lá. E Mas tem o a galera do TC3 também. TC3 passa também. A galera do TC3 passa. Tem um É, podcast também, galera do TC3, tem, né? tem um podcast do TC3 Brasil e tem um podcast com o Doc Maniglia. Meu, é excelente, velho. Se você quer saber toda. Além do Doc Maniglia, a gente tem dois podcasts de EDC. E tem um com o Marcelo, velho. Que eu acho que é o terceiro, quarto podcast, alguma coisa assim. Tem uma linha bem grande nessa parte, né? Então se tem alguma dúvida em relação a isso, cara, tem bastante lá. Isso. Ah, pode falar aí. Ou não, se estiver morrendo. Tô bem. O Luiz Antônio mandou, vocês pretendem criar um Twitter? Puta, a gente precisa fazer um Twitter. A gente vai fazer um Twitter. Eu já pensei em criar um Twitter, mas pô, o que eu vou postar no Twitter da Twitter? É legal, eu sou um twitteiro. Né? É legal, é bom ter um Twitter. Eu vou fazer um Twitter. Vou fazer um Twitter pro Força Comandos. A gente pode falar bastante merda lá. Todo dia. Na ponta, né? Eu não preciso ficar logando no Força Quem Comandos pra deveria postar ter alguma era o coisa. Cabana das Militarias. Eu acho que esse é um Twitter bacana. Sim. A gente tá se aproximando bastante da cabana agora. Vai ver. Agora vai ser foda. Eu cheguei a ver Ah, aquele negócio do você viu? jornalismo lá que você Eles postou. fizeram. É o Ah, padrão. Deixa eu ver essa pergunta aqui, que é do Matheus, alguma coisa. Deixa eu ver. Ok. Com o número maior de jovens iludidos pela vida de operações especiais. Desculpa. Como o número maior de jovens iludidos pela vida de operações especiais pode influenciar no futuro das mesmas? Cara, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. A gente já falou sobre isso uma vez, né? Essa galera que tá chegando e tal nessa área. Eu acho que vai por influências, entendeu? De que tipo de influência ela segue e tipo de mentalidade ela segue. Eu vejo muita mentalidade fraca, no sentido assim, tipo, que endeusa alguns caras, entendeu? Tipo, acha que tal cara é o operacional, entendeu? Ou simplesmente acha que curso de operações especiais forma caráter. Então ele acha que todo operador especial é um cara legal, é um cara padrão, é um cara que tem caráter. E que não é verdade. Tem muito operador especial que é um cuzão do caralho, velho. E eu conheço alguns. E, meu, assim, vai ser muito. Vai ter uma autoestima muito grande que eu vou falar agora. Mas assim, o Força Comandos em si e outras EVCon a gente apoia uma galera legal nesse sentido. Então, se você quer colar numa mentalidade boa de operações especiais, velho, tipo, vê a galera que a gente apoia. Sim, é realmente, tipo, Exatamente. é o que eu vejo como um bom exemplo nesse sentido. Porque, meu, tem muita gente que, sei lá, eu não.
não compactua, entendeu? Assim, eu quer ter boas referências, sabe? Os livros que todo mundo lê aí, do Mark Owen e tudo mais. Meu, interprete esses livros de outras maneiras, tá ligado? Não leiam esses livros no sentido como se estivesse assistindo um filme, tá ligado? É o que muitas pessoas fazem. Trata como fosse um estilo de vida, assim mesmo. Sim, meu, adquira, pegue alguma coisa desses livros, sabe? Tipo, monte uma mentalidade. Operações especiais, eu acho que a base, a gente já falou em vários podcasts que eu fiz aqui, tanto com o Caveira 12, com o Doc e com outros operadores, que a gente já conversou sobre o quanto, tipo, é uma mentalidade, entendeu? Tipo, não é você só ter o curso, né? Pelo menos é o que eu acho. Tem mais alguma pergunta? Tem sim, tem a pergunta do. Na verdade, é uma opinião, né? Saber a nossa opinião. Hum, É de como as operações especiais serão afetadas no futuro. A modinha dos jovens sobre elas. a gente Hoje o acabou de pessoal tem falar uma sobre isso, né? mentalidade, né? Diferente. A gente acabou de falar. O cara mandou a mesma pergunta pra você? Deixa eu ver, quem que é? É, Matheus. Ele mesmo. Com uma crescente. Ele fez a mesma pergunta aqui também. Ok, Tem aqui uma que o cara tem. fez aqui. Pode fazer. O Grumec Seals atuam como forças especiais, como os Greenbirds, por exemplo? Eu acho que não. Às vezes eu recebo muita rage de alguma galera falando sobre que eu estou falando alguma coisa errada em relação a isso, mas às vezes o que eu falo é de outros operadores que me falam. Eu acho que não. Tipo, no... Tipo assim, o que eu já recebi já de operador. É, Calma aí, de. calma. Deixa eu deixar claro aqui para os nerdões. Fala aí. Forças especiais no sentido ações de forças especiais. Então, é treinamento indígena, Multiplicador de força. esse tipo de coisa. Não é tipo forças especiais, tipo, Tipo, os na, caras não são especiais, né? na É algo desse jeito. denominação. Persuasão, esse tipo de coisa. Eu já escutei já até de operador de operações especiais da. Ou for especiais, né? É Ah, que a única força que não é considerada multiplicadora de força, que não faz esse tipo de coisa, que não pratica ações de força especiais, é o Grumec. Agora, os SEALs eu não sei como é que eles agem, mas eu acho que eles não agem como forças especiais também, não. não, realmente, os SEALs eles não agem, mas em determinadas situações eles já atuaram. E normalmente eram os caras do David Group. E o David Group tipo, já é outro É o level, Tier assim. 1 já, né? Não é Já é forças especiais. já é uma Tier 1. Mas os SEALs, no sentido maior, é Direct Action, né? Eles não são multiplicadores de forças, como... Até no livro mesmo de operadores dos SEALs, eles falam como descrevem né, as operações. Ele Sim, fala que é realmente. muito hit run, né? Atirar e sair. Né? Aham, sim, realmente. É verdade, não lembrava disso. Então eles não são multiplicadores de forças, ou mestres em persuasão, ou treinamento indígena, ou coisa do tipo, como os Green Belts são. Então tá respondida a pergunta, eu tenho quase certeza, velho. Eu fico nessa de falar não tenho quase certeza, porque sempre tem um nerdão, uns esperta bunda que chega, tá ligado? Fala, Mas, enfim, basicamente é isso, né? É, Tem? Tem o famoso Luke. Ele perguntou sobre a carreira da Polícia Militar do Estado de São Paulo, se houveram casos de PMs temporários da Polícia Militar que sejam efetivados como carreira. Tá, de policiais temporários. Não existe mais policial temporário na Não, não PM de existe. São Paulo. Teve alguns aí. Mas, né, meu, você peça pra temporário e. Mano, nem. Ah, Teve um guerreiro que mandou uma mensagem aqui. ah, Vou pegar aqui, pera aí. no Eu peço caminho pra mandar. 7 mano, não vou nem te responder, velho. Se estiver ouvindo o podcast. Ah, Deixa eu pegar aqui. Ó. Pergunta que ele fez. Ah, deixa eu. deixa eu ler aqui. Um cara perguntou o que você acha do David Goggins. Conhece o David Goggins? É aquele que fez um vídeo até a história de um Sim. Ranger. Sei. É um seu. Cara, David Goggins é uma. Aqui é uma boa referência na área de operações especiais. Meu, Cara, é uma máquina, velho. conheça o David Goggins. Tem vários vídeos Legendado dele até, né? legendados. Ele é tão bom que ele chegou a Terra Top 15, assim, que a galera resolveu legendar as paradas dele. Então, você quer ter uma mentalidade boa na área de operações especiais, meu, David Goggins. Se você for um nerdão em inglês, saiba falar inglês, escuta os podcasts do Joe Rogan. Ele tem dois podcasts com o David Goggins.
Então, meu, é excelente. Vai transformar a sua vida, literalmente. David Goggins vai transformar a sua vida. O Joseph alguma coisa. Não consegui ler. É Joseph Lima. Ele perguntou: faça um podcast sobre a Operação Red Wings dos SEALs no Afeganistão. Um abraço. Cara, tem filme sobre, velho. Tem um livro, assim. Não sendo babaca, mas assim, tipo, é algo bem maçante na área, assim. Não sei se precisa de um podcast, pra ser bem sincero. Acho. Alguém perguntou o que é podcast. Podcast. Preparações físicas necessárias para PF. E alguém está pedindo também um podcast sobre na área de educação física. Eu estou pensando em fazer. Assim, o meu problema em fazer isso é porque eu não tenho formação na área. E eu posso falar alguma coisa e, sei lá, não poder falar isso. E. Cara, eu vou fazer. Eu tenho um conhecido meu, um subtenente, que é especializado na área. Eu vou ver se eu convido ele para fazer um podcast sobre preparações físicas e tudo mais, justamente na área de operações especiais. Eu convidar algum operador especial para falar um pouco sobre isso. E eu tenho noção do que é necessário para se preparar para uma área de operações especiais, mas ao mesmo tempo eu não posso falar porque eu não sou um operador especial. Caso vocês não saibam. Então, é difícil falar um pouco sobre isso, nessa parte de preparação física. Eu posso falar um pouco sobre a área de, sei lá, fortalecimento muscular, esse tipo de coisa. E o quanto eu te acho burrão por usar esses deuses fitness do Brasil. Tipo, realmente, se você ainda é esses caras, você é bem burro. Os caras que se drogam pra caralho e tem canal no YouTube. E, meu, quer ter referência boa nessa área de operações especiais? Posso citar, acho que, um nome bom: Jeff Nichols. Conheço. Jeffnichols. Jeff Nichols. Jeff Nichols, ele é um ex-Dave Grohl. Boatos que ele estava até na raiz do Conto de Laden. É um cara totalmente legítimo. Ele sequer fala sobre a vida dele como SEAL. Ele é um fisiologista e só foca na área de operações especiais, preparação física, fortalecimento físico, né, capacidade muscular, capacidade física e tudo mais. Assim, é um cara, que, tipo, se ele falar pra mim comer banana todo dia às 6 horas da manhã, eu como. Porque, tipo, ele tem. É lógico, isso foi um exemplo. Mas ele tem base, ele é um fisiologista. Além de tudo, ele não é um médico, muito menos um preparador físico, muito menos um professor de educação física. Ele é um fisiologista. Então, além de fisiologista, é um ex-SEAL que passou, se não me engano, uns 16 ou 17 anos nos times. Então, ele realmente sabe o que ele tá falando. É uma boa referência que eu tenho. Tem Jeff Nichols, até mesmo Tim Kennedy passa alguns workouts bons e tem um padrão de vida bom na área. Tim Kennedy, tem outros aí fisiologistas na área. E eu acho que tem um outro brasileiro assim que talvez possa capacitar você nessa área, condicionamento físico e tudo mais. Assim, quando eu digo isso, eu não digo, meu, pra você ficar, sei lá, marombão e tudo mais e não conseguir correr 2 km, entendeu? A diferença desses caras que eu passei são caras que pesam em 100, 99, 95 quilos, tem força muscular, tem músculos, tem capacidade muscular para nadar, para correr quantos quilômetros for preciso e ainda mais tem capacidade de operar em situações estressantes. Um exemplo disso é um policial, um operador especial ou algo do tipo. É o tote mais próximo que eu posso dar nessa área, sim, que talvez eu leia, conheça e assista. Mas para fazer um podcast completo, eu queria trazer alguém mais especializado na área. Deixa eu ver se tem mais perguntas aí. Aí não tem mais não, né? Seria válido fazer um podcast direcionado aos jovenzinhos que romantizam demais a profissão, citando todas as mazelas e dificuldades encontradas no ramo da segurança pública. Temos um, Resumindo, falar que não é um mar de flores, né? a gente tem um podcast sobre isso. É foda falar que a gente tem um acha aí. Mas é porque a gente não lembra, velho. Eu não lembro que episódio eu falei isso. Mas pra quem A acompanha o gente falou podcast, isso? a gente já falou sobre isso. Eu acho que acho que com o Doc eu já comentei sobre, com o Caveira 12. Já comentei em algum podcast sobre. Meu, ok, para dar uma pincelada sobre. Meu, não é fácil, entendeu? Tipo,
É que nem eu tava falando com o Nogueira Off sobre algumas pessoas que. Eu já comentei sobre negócio de salário, reclamar do governo, reclamar do governador. Assim, eu entendo, ok, mas ao mesmo tempo eu. Tá ligado? Eu não. Sei lá, eu não me compactuo. Eu não. Eu. Assim. Sei lá, eu não posso ficar falando por mim, entendeu? Mas. Eu acho que a galera. Acho que tem gente que tem noção que é. Todo mundo sabe como é o serviço no Brasil, né, de segurança pública. E tá lá porque quer, né, meu? Quer entrar depois, não adianta ficar, tipo, fazendo aí gracinha e tudo mais. Entra uma galera muito zoada hoje em dia aí, meu. Tem muita rede social, tem muito Instagram aí que é, sabe, perfil de rostinho bonito, perfil de músculo. É, cara, me mandaram um perfil aí, não sei se você viu. Te mandaram o perfil de um cara que tem músculos e No... tal. É, sei, sei. É. Cara, vê se aquele é postura, mano. Ô, você tá de farda, ô, na O moral. curseiro. Ô, Ah, o que tem. cara, Tem um sabe? monte, cara. Vou falando. Não, mas eu vou te mostrar quem que é. Acho que você não sabe, isso aí é novo. Isso aí ele tá, tipo, ganhando o mundo, assim. Pô, ele, mano, nossa, é ridículo, velho. É ridículo, é ridículo. Cara, ele fala de mulher, ele fala de. Nossa, velho, o cara vai, tipo, na academia ficar Nossa, falando. vibra errado pra Mano, caralho. nossa, velho, o cara é nojento, velho. Nojento, nojento, nojento. Igual uns motovlog que tem, que é o Mike também, né? Nossa, mano, por sorte ele é um puta Zé Ninguém. É, galera, mó low life fudido aí. Nem sei que BPM da porra, que CPI que ele trabalha também. Nem quero saber, nem compactuo mesmo, assim. Deve estar com CPI da vida aí fudido aí. Mas, meu, eu acho ridículo, velho. Ridículo. É foda, velho. É foda você saber que tem uns caras que você não. Você... Enfim. Deixa eu ver uma pergunta aqui do Vinícius. Fala sobre comandos do EB. A gente falou no Força Especiais, não falou? Que a gente diferenciou Falou. tudo. Você diferenciou. Tá. Deixa eu ver aqui. O que significa o logo da página? eu, já, Guarda-chuva. eu já expliquei isso. Cara, tem uma. Vou explicar de novo. Tem todo um padrão filosófico que eu pensei sobre o guarda-chuva que pode proporcionar defesa, esse tipo de coisa, e tem o raio, que significa velocidade nas ações, ações especiais, ou qualquer coisa do tipo. E sei lá, um Violência dia. nas ações. Exato. E o guarda-chuva tem toda essa parte de. O guarda-chuva mesmo, assim, se você levar para um lado filosófico mais antigo, algo do tipo, ele mostra proteção de alguma forma, meu, pra mim faz muito sentido, entendeu? E eu resolvi colocar, na verdade. Mas o bom, quando eu fiz, na verdade, eu pensei já pensando assim, meu, a pessoa ela pode ter uma interpretação diferente da minha sobre o logo com o guarda-chuva e o raio. Porque se você interpretar de uma maneira mais filosófica, como eu falei, tem várias interpretações que você pode imaginar sobre um guarda-chuva e um raio em uma página que é relacionada à preparação, operações especiais, informações, histórico, militar, algo do tipo, entendeu? Então, Eu acho que mesmo, quando vi isso aí, eu imaginei foi o do Comandos ou Forças Especiais, que ah, é quando a escuridão foi imensa, a chuva foi intensa, é a hora ah, é? ideal. Eu pensei nisso aí, quando Cara, o raio ainda, né? sim. Eu pensei muito pouco nessa parte militar, na verdade, quando eu fiz. Eu pensei muito mais na parte filosófica da coisa, entendeu? Eu pensei tipo na. Você lembra da história do Hella É isso Strategic? que eu tô pensando até agora. É, Parecia com a entendeu? história do Harry. É. Surgiu do nada, entendeu? Tipo, o Hella Strategic é aquele. Dragonfly que eles chamam nos Estados Unidos, mas é mariposa aquilo? Acho que é uma Não? mariposa. Cara, é uma É a história. Libélula. É uma libélula. A história dele ela é num barco, velho. É um barco com o O pai pai dele. dele. Nada a ver, entendeu? E ele fez o logo. Eu falei, cara, por que eu não fazer o logo também assim? Foda-se. Enfim, Precisa ter uma basicamente. caveira, não precisa ter uma caveira. Não, caveira. Eu comentei isso no podcast do Caveira 12 sobre quanto é É, o clichê. pessoal, né, pô, o filme ainda, né, o Tropa de Elite, ele mesmo falou Sim. isso, se tornou muito... Eu acho que Orkutizou muito o termo caveira. E Orkutizou muito, tipo,
Sabe, o brado, caveira, sabe? O Assim, Caveira, ainda mais aquele vídeo que o é, cara curou do Brevet ficou muito. Virou até meme, né? O virou meme, pessoal. né? Sim. O- Acho que é um Quem é de curso de fora não Brasília, entende. aquilo, eu acho. Acho que é um curso de Brasília, de operações especiais. Acho. Não, era de fora, cara, era da região norte, assim, eu acho. É, né? Uhum. Eu sei que virou meme, daí aí fudeu, né? Aí caiu tipo, caiu na memes da vida aí, tipo, hoje todo mundo usa caveira pra qualquer coisa, assim. Inclusive tem até marcas de camisetas que usam caveira aí, whatever. Uhum. Pega um policial, um Mike aí qualquer aí. É, caso você não saiba, tem policial que tem camisa. Camiseta, na verdade. A foto dele, tá ligado? E. Tipo, oh! Cara. Verdade. Foi nem atrás desse assunto. Teve Ah, um guerreiro que perguntou aqui, ah. bem interessante a pergunta dele. Por onde começar? É, Vamos procurar mais sobre esse mundo de operações especiais, né? Saber mais um pouco, assim. Ele perguntou isso? Perguntou. Por onde começar a saber mais sobre operações especiais? Puta, cara. Você já deve ter escutado o podcast Caveira 12, né? Esse cara que já deve ter escutado. Escuta, ou talvez não, sei lá. Mas escuta o podcast do Caveira 12 e, assim, é algo bem particular, né? Se você curte mesmo assim, meu, você tem Depende até onde você quer ver, né? É, Se quiser ver um e. documentário sobre comandos britânicos, É, a SAS, Segunda Guerra. meu, e tem a rede mundial de computadores, velho, a.k.a. internet, assim, tem tudo, velho, assim, não sendo um babaca te respondendo isso, mas depende, assim, do que você É, do quer. que você quer ver como ações, ou a É, história de como começou, a mística toda da caveira, sim. do punhal alemão, né? Eu não sei Aham. qual é o nome da faca, Ah, sabe qual que é? não A lembro. Farsheim, não Isso, vou nem riscar. algo assim, o Caveira 12 manja. Ah, dá uma Ele, olhada, ele tem cara, uma, ele tem tem, né? uma original ainda, cara, Segunda Guerra. Entra vê nos podcasts do Caveira 12 lá, ele fala um pouco sobre isso, Ou cara. entrevista até com membros de operações especiais em geral, Sim, você acha no YouTube. deixa eu ver. Tem alguém que perguntou se o Devegru atua com o Delta nos quesitos de forças especiais ou tem diferenças? EFE e Grumec. Tem, velho. Muita. Tá ok. Sua pergunta tá um pouco estranha, mas eu Como é que vou foi a te. pergunta dele? O Devegru atua com o Delta. Eu acho que aqui já era uma pergunta. No quesito de forças especiais, ou tem diferenças? EFE e Grumec. Tá sem ponto de interrogação. Eu acho que ele tipo Ou se a FE atua comparar. com Grumec, né, em ações de forças especiais. E se o Devegru atua com Delta ao nível de forças especiais, assim. Eu acho que forças especiais, nisso acho que ele quis dizer no termo operações especiais, eu acho. A pergunta é do Renato Valério. Eu acho que ele quis dizer na atuação de operações especiais. O Devegru ele atua bastante com o Delta. Pra caralho, na verdade. E eles têm quase o mesmo. Assim, eles têm doutrinas diferentes, né? Mas eles atuam da mesma forma, praticamente. São Tier 1 e tudo mais. Missões de extremo, alto risco. Tem muito o que falar sobre, eu acho, pra falar a verdade. FE e Mac, não faço ideia. FE e Gromec eu acho muito diferente, velho. Sim, o nível de atuação, sim. Cada uma é uma atuação diferente, na verdade. O. Cara, cadê a pergunta? Ele perguntou o The Moon School, The underscore Moon underscore School, perguntou se acha. Calma aí. Se acha que alguns equipamentos de tropas federais de OPESP são um pouco ultrapassados. Cara, eu acho totalmente ao contrário, velho. Acho que as federais acho que Porra! são as mais evoluídas até. Cara, acho que o COT foi o quê? O primeiro a pegar JPC Cries. O multicore deles é G3? G3. Geração 3, a Cry, HK, Opscore, Log. Glock, velho, totalmente ao contrário. Até as unidades mais com menos GPI. GPI. Até da PRF, né? O GRR. É novo, né? É novo, É super muito novo, nova a né? unidade. Até o Nepon tem HK e tudo mais. Ah, o Nepon ele passa um sanhaço, esses caras aí, né? Cara, o Grifo, velho. Ó, o Grifo, pô, o Kaop, Porra, né?
Porra, Caop alto Grifo, nível, velho. porra, mano, os caras alto nível demais, velho. Só armamento de alto nível, cara. Acho até o contrário. Acho que tirando o Nepon aí, que passa uns perrengues de financeiros, eu acho. Sei lá, cara, o que rola com o Não sei Nepon. se é o transporte até lá, não É, sei sei o que. lá. Mas tirando isso, GPI, COT e Caop Grifo, mano, é alto nível demais, assim. Tipo, muito mesmo. Totalmente ao contrário até. Ah, qual foi a primeira unidade de operações especiais criada? Não lembro. Eu sabia. Tem, Mas eu tem acho. de ação de comandos, né, que teve. Sim. Não, É a gente porque. já tipo até a Segunda É. Guerra, né? Sim, mas é que. Mas tem também uma parada Vai de pessoa pra pessoa, né? Pessoa não, vai de interpretação para interpretação, porque se você for para até para guerras civis, assim, nos anos de Os 1800, espartanos, né, tinha uma elite é, no meio deles. é bem relativo, assim. Perguntar pro Caveira, eu que é nerdão isso aí. Mas é uma pergunta. Cara, eu não posso responder assim com certeza, assim. Não, já vou entrar num podcast e dar uma parei. Mas é bem relativo, eu acho. Eu deve ter no Google. Vou dar uma olhada no Google depois. Ah, olha, o Trem Balas. Quem tem um Instagram chamado Trem Balas? Coisa de traficante essa Hoje porra. traficante, essa porra. Eu ia falar. Hum, deixa eu ver. O que vocês têm a dizer sobre o militar pego com cocaína? Ué? Como Sei é que é? lá. Militar o quê? O que vocês têm a dizer sobre o militar pego com cocaína? Sei lá, vai ser. Militar pega cocaína? Ele tá falando. É, O militar lá é, do avião lá do. do avião do presidente. Ué, vai ser preso, velho. Vai Sei ser lá. preso, velho. Vai ser feito É, que for quem dizer que, justiça aí. Vou quem dizer que se fudeu. Ahn... Se tiver pergunta aí, pode fazer. pegar aqui. Calma aí. Quem perguntou alguma coisa muito séria. Opiniões sobre a extinção da função de PREC-PQD com a onda de Sonda. GLO. Não tô sabendo disso não. Também não sei como. Extinção da função PREC-PQD com uma onda de GLO altera a doutrina das Forças Armadas. Muito complexa essa pergunta, velho. Preciso chamar algum universitário da área pra falar sobre o Fernando Couto. É o Couto? Couto? Couto é mó nerdão. Porra, Couto, cara. Ai, ai. Nem tô sabendo disso, não veio falar isso aí. Pois é, nem tô sabendo disso também. Se algum pré que estiver ouvindo isso aí, por favor. Ah, Lucas Henrique. Qual é o problema dos vídeos de comparações entre forças especiais? Porra, né? Meio óbvio, velho. Qual é o problema, cara? Desde o primeiro podcast, né? Porra, você não acha que é. Você não acha que é Bizarro, muito velho. burro, velho, você fazer isso? Uma comparação entre SWAT dos Estados Unidos e BOP, velho? Ibope da EJ. Ou fazer BOP versus COI? Velho. Porra, tem que ser muito burro pra fazer essas SS coisas, mano. britânico versus Forças Especiais do Mano, Exército ó, Brasileiro. tem que ser muito burro, velho. Sabe, essas. Cara, qual é o problema? O problema é que é burro, velho. Tipo uma comparação burra. Mano, se comparar. Versus, não, versus. É versus, não é nem comparação, é versus. É tipo uma contra a outra, assim. Tipo. Eu vi um vídeo desse cara que ele tava falando sobre a SWAT dos Estados Unidos. Aí ele falava, tipo, umas paradas óbvias, tá ligado? Tipo. É melhor. Ele colocava, tipo, do curso do COI, do curso do BOP e tudo mais. Aí ele colocava da SWAT lá e do BOP, ele colocava umas paradas bem óbvias, assim, tipo, a SWAT não faz tal coisa, tipo, o BOP faz, sabe? Um negócio assim. Sério? Não é meio óbvio isso? Tipo, na parte de orientação, meu, o ambiente que os caras estão inseridos, aonde que é a unidade, e tipo, sabe, uns negócios assim muito burro, cara, muito feito assim por gente burrona, sabe, que se acha totalmente capacitado em falar, não que eu seja, mas meu, é só você pesquisar, sabe, ler um pouco sobre assim, você vai deixar de ser burro, velho, em relação a isso. Conversar talvez com alguém que tenha conhecimento na área e ele vai te falar que, nossa, fazer uma comparação e até mesmo um versus de unidades de operações especiais é algo assim bem burro, de verdade. O máximo que você pode fazer são de forças armadas conjuntas, assim, por exemplo,
É que tem bastante vídeo na internet, até, por exemplo, assim, se o Irã ganharia uma guerra contra os Estados Unidos, tá ligado? Algo do tipo. Daí faz toda aquela comparação da quantidade de armamentos, quantidades de, sei lá, porta-aviões ou algo do tipo. Mas, meu, comparação a unidades, assim, cada um tem seu propósito, cada uma é treinado, tipo, pra uma determinada tipo de ação. É burro, velho. É muito burro, velho. Se você acha muito legal esses vídeos, assim, eu te acho burro pra caramba, velho. De Ainda verdade. mais Rotan versus Rotan. Ah, Para a polícia, assim. Tinha. Acho que é alguma coisa assim mesmo. Acho que Rota versus. Ah, fora os comentários, velho. Tipo, faz Rota, faz. Ah, legal seu vídeo. Faz Rota Quero ver um versus Mike Bop. de São Paulo chegar aqui, sei lá, num estado Ah, do Nordeste, aqui no Rio, no oxe. Nordeste. É. Rota versus Bop. Ah, Jesus. qual a opinião de. Ah, isso que eu já vi. Tem pergunta aí, pode falar. Deixa eu pegar aqui. Alguém Pode falar um pouco perguntou. sobre Pelopes, a gente A falou. gente já falou, acho que sobre. Já falamos sobre. Ah, Informações sobre o COT, ele quer saber quando que vai sair o podcast do COT. Guerreiro aqui. Que já nossa, tá me velho. prometendo, já tem a cota mesmo, hein? Nossa, realmente, velho. Mas continue cobrando, não que. Cadê os operadores de operações Ah, especiais aí velho. da PF? Eu preciso dar um jeito de falar com o Betinha, velho. Não que seja difícil falar com ele, mas assim. Esqueça, cara. Falar com ele. Lembrando que não o Nogueira e eu, a gente não vive dessas páginas, né? A gente tem uma vida comum. Exatamente. E, cara, eu quero. O problema do podcast do Corte é que eu quero fazer. É tão cobrado algo sobre o Corte que tem que ser uma parada bem feita, entendeu? Tem que ser tipo. A níveis assim, quando a gente chamou o Caveira, quando chamou o Doc e tudo mais, tem que ser uma parada, sabe, padrão, assim, muito bem feita. Talvez esse seja o motivo que eu não tenha feito ainda. Porque se quiser eu entro no Google aqui e eu posso fazer um podcast sobre ele, vai ficar, né, nas coxas. Mas, dá um X. Aqui acabou. Acabou? A gente vai, acho que vai zarpar por hoje antes que o Nogueira morra. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ok, faço. Pô, acho que não. Prometo voltar com uns podcasts aí, pelo menos com uns dois por mês aí. Tá bem corrido nossas vidas. Como você vê aí, o Nogueira tá quase morrendo. É. E, enfim, a gente vai tentar manter mais os padrões de podcast. Esse podcast, como sempre vocês sabem, por mais que pareça um pouco chato e tudo mais, é realmente para encher linguiça mesmo, para ter alguma coisa para postar. Meu, TKS aos feeds no podcast, no último podcast da Operação Idland. Tem gente no YouTube que ainda acha que é um vídeo. Acha que eu upo vídeos no YouTube, ó. Tipo, parabéns pelo vídeo. Cara, é um podcast. Quer ouvir nosso podcast? Estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos no Castbox, estamos no podcast alguma. Meu, procura podcast no Play Todas as Stores. plataformas principais. Todas as plataformas, as principais. Estamos no iTunes também, aliás. Alguns seguidores estão falando que estão tendo alguns problemas no iTunes para escutar o podcast. Eu não faço a mínima, porque o iTunes é chato demais. O meu provedor já falou um pouco sobre isso, quanto eles são enjoados para upar podcast. E, meu, para mim reformular isso, eu vou ter que reupá-los, entendeu? E assim, sem condições de reupar esse podcast do ano passado. A gente tá no episódio 28, meu. Eu vou mexer nesse episódio 4, 5, 6, assim. Eu não tenho tempo e não tenho paciência. Então, meu, se vocês estiverem tendo problemas, cara, Spotify. Tá lá no Spotify. Se não tá no Spotify, tá no YouTube. Hoje em dia tem YouTube Music. Então, se você quer ouvir no carro, como normalmente eu escuto podcast, muitas outras pessoas escutam, no carro, treinando, jogando bola, cagando, qualquer coisa do tipo, não, baixa o Spotify, baixa o YouTube Music, baixa o Castbox, baixa o Podcast Addict ou qualquer outro tipo de plataforma para escutar. Isso não é um vídeo, isso é um podcast. No mais, é isso. Tem algum recado, Nogueira? Não, tá? Não é só. Sigam aí, né? Vou sorte aí pros alunos aí que estão cursando o terceiro core, terceiro curso operacional de Rotan. E Quantas baixas já teve, sabe? conseguir comparecer na aula inaugural.
deixa eu ver. Todos os alunos que vieram de outros estados já baixaram, né? Todos? De outros estados? De outros estados, que eram os dois do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Baixaram, acho que na primeira semana até. Teve presentes membros do inaugural, membros oficiais, né? Oficiais, sargentos acho que lá eles têm uma força tática, tem alguma equipe assim de patrulhamento tático, né? Eles estiveram presentes, até ajudaram na instrução ali inicial dos alunos, mas baixaram já também os alunos do interior aqui do Tocantins. Tem alguns. Quando termina o curso? O curso termina em agosto. Nossa. 6 meses de duração de curso. E eu acredito que eles vão sair pra fora, vão ter instrução com outras unidades. Mas é um curso bem puxado, assim, é muito psicológico. Mas Cara, acho que agora tem uns menos de 20 alunos no curso. Começou com 50 e poucos, 58. Caramba. Menos de 25, tenho certeza que tem, menos de 25 alunos. Pô, boa sorte. Parece tenso. Eu vi os vídeos. Boa sorte a todos os alunos aí do curso. E logo a gente tem alguma novidade com o 3EVCon aí, eu não Força Comando sobre o curso. A princípio. E no mais é isso. Requece a todos os ouvintes, todos os apoiadores. Vai ser umas fotos, autorizaram a gente postar umas fotos no Instagram. Essa semana a gente posta aí até quarta-feira. Fiquem alertas do 3EVCon. É mesmo? Vai postar agora? Fim de semana? Tá lá. Show. Eu posto. Então é isso, galera. Sigam a 3EVCon no Instagram e no Facebook. Temos um grupo no Facebook chamado Força Comandos Group. É o nosso grupo do Força Comandos para discussões, fotos e tudo mais. Peçam para entrar lá e serão aceitos. A não ser que você seja um lunático. Seja bem-vindo ao grupo, tem as regras lá e tudo mais. E TKS aos ouvintes, TKS todos os apoiadores, pessoas que ouvem no YouTube, no Spotify. Se você quer dar um feed também no podcast, dá um feed no YouTube, que eu sempre leio quase todos. Sempre tem lá um esperto bunda lá pra falar alguma coisa. E sempre tem uma galera também que sabe criticar, sabe corrigir e, sabe falar direito. E é isso que eu respeito, como tudo que acontece com Força Comandos, eu realmente, quando é algo legítimo, eu falo, cara, 100%, vou lá, corrijo, assim como a 3EVCon também, todos os nossos apoiadores. No mais, obrigado a todos, fiquem salvos, fiquem alertas e até a próxima.